Boa noite, gente. Hoje estamos aqui com mais um podcast da Rádio BMEC e tô aqui com a Ana Paula, que é a minha dupla hoje no programa. Boa noite. E com o ilustre convidado, o professor universitário Márcio Gonçalves, e ele é idealizador do projeto Aula Sem Paredes. Aula Sem Paredes. Explica pra gente um pouquinho do que é. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês. Bom, eu sou idealizador do projeto Aula Sem Paredes. No que consiste o Aula Sem Paredes? Baseado e inspirado num texto de um autor canadense chamado Marshall McLuhan, que na década de 60 publicou um texto de 4 páginas com esse mesmo título, Aula Sem Paredes. Um texto que parece ter ficado escondidinho, publicado num livro chamado A Revolução na Comunicação. Quando eu descubro e me deparo com esse texto, eu falo, é a hora de aplicar a teoria lá da década de 60 em pleno século XXI. Por quê? Porque a gente está repensando e pensando como aplicar novas práticas de comunicação na educação, de como fazer novas escolas, novas salas de aula. A internet está aqui para fazer esse movimento de mudança, e aí eu falei, bom, vamos fazer aula sem paredes. Então, a aula sem paredes consiste em ter um professor capaz de sair da sala de aula e poder se conectar ao mundo, levando informação para que essa informação se transforme em conhecimento. É claro que se você ler com mais calma, você pode fazer a mesma leitura e não virar uma aula sem paredes, mas sim aulas em paredes. Então, ao mesmo tempo que o professor está em sala de aula, ele pode estar fora dela. Então, se você botar a palavra aula no singular, você tem uma leitura. Se colocar no plural, você tem outra. Porque, inegavelmente, não conseguiremos ainda nos desvencilhar ou nos tornar professores fora de aulas em paredes. Mas com a internet, poderemos ser os dois. E toda essa liberdade da informação tem tudo a ver com o nosso tema do podcast de hoje. Que maravilha! Que é como a internet fez com que a mídia e a produção cultural se invertesse e chegou na maneira que está hoje em dia, que é uma loucura. A internet, compartilhamento, isso tudo começou com a Web 2.0, certo? Exato. Que saiu da ideia de Web 1.0 de internet estática, com pouco compartilhamento, aquela ideia só de blog corporativo, uma coisa muito mais parada, onde você não tinha tantos comentários, não tinha tanto hiperlink, você não clicava e saía de um lugar para o outro. Hoje em dia, o acesso é muito mais fácil, né? E os computadores em ascensão, e hoje em dia o computador não é só o desktop, é o celular, todos esses gadgets que a gente tem disponíveis. Explica pra gente um pouquinho da Web 2.0. Explico sim. Eu vou começar baseado em 2 autoras que nos ajudam a entender muito bem esse conceito. A professora Marta Gabriel, ela diz que houve uma inversão do vetor de marketing. Ao mesmo tempo, a professora Lúcia Santaella diz que houve a liberação do polo de emissão. Então, pelos 2 conceitos, você entende que essa web, que era estática e ficava nas linguagens de programação, só de programadores que entendiam linguagens de HTML, JavaScript, ela, na verdade, agora torna a possibilidade de que outras pessoas que não entendam essas linguagens produzam conteúdo. E aí vem o conceito de comunicação móvel, de comunicação instantânea, né? Então, essa liberação do polo de emissão permite que as pessoas, mesmo que não entendam de linguagem técnica, produzam conteúdo. E um conteúdo que está nas palmas das mãos, na ponta dos dedos. Então, a história ela nos ajuda a construir muito do que a gente vive hoje. Eu gosto também muito de um autor que diz o seguinte, o homem ganhará liberdade quando começar a usar a ponta dos dedos. Então, esse autor chamado Wilhelm Flusser, na década de 80, parece que ele já imaginava o quê? O touchscreen. Porque hoje a gente consegue produzir conteúdo tocando nas telas, arrastando conteúdo. Então, que liberdade é essa? Uma liberdade que a pessoa não precisa nem saber escrever. Hoje, uma criança consegue falar e gravar áudio. Então, ela põe o dedinho ali no celular ou em qualquer outro aplicativo, seja o que for, e ela produz um conteúdo. Ela se comunica. Então, acho que esse momento é um momento de democratização da informação. E para ilustrar a Web 2.0, a gente trouxe 2 exemplos que a gente queria discutir,
que um são as fanfics, né, que são geradas pelos fandoms de determinados artistas, enfim, e a Porta dos Fundos, que tem muito a ver com a questão do youtuber também, faz muito sucesso hoje em dia. Então, acho que a começar, a gente podia falar uma frase de Jenkins, que eu acho que em toda entrevista ele cita, que é que se você não compartilha, em breve estará morto. E eu acho curioso. e os youtubers e as fanfics são um exemplo disso tudo. Se você não compartilha um conteúdo, uma obra fictícia ou um conteúdo humorístico, como é o exemplo do Porta dos Fundos... É muito curioso tudo isso, porque isso é muito do estudo de comportamento humano, né? Por que a gente está em rede compartilhando? Em que momento você se apropria daquele conteúdo e leva ele adiante? Esse é um conteúdo que você compraria em que sentido? É um humor? É tristeza? É algo curioso, algo que ninguém descobriu? Então é a natureza do ser humano de querer dividir isso com os outros. Então alguns são mais caricatos, alguns são mais gaiatos, então gosto muito mais do humor. Outros são mais assim macabros e aí compartilham coisas, fotos ou vídeos de pessoas tristes, né? E outros são muito mais positivos. Então é aquela coisa que a gente fala hoje nos grupos de família, né? Tem aquele grupo de família no WhatsApp. Então, assim, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Porque as pessoas querem vibrar com mensagens positivas, né? E aí, quer dizer, a sua tia, que já tem uma certa idade, que você julgaria que ela não teria condições de publicar fotos como as pessoas ultimamente publicam, ela já sabe fazer isso facilmente. Então até as pessoas de mais idade, quando aprendem a técnica, que não é muito difícil, porque é muito intuitivo tudo, né? Ela também quer compartilhar. Então é um mundo de grande compartilhamento. Eu costumo dizer que assim, quando a gente, se a gente olhar para o passado, de uns 30 anos, a gente achava que quem tinha informação tinha poder. Só que agora, quem compartilha a informação tem poder. Então, as pessoas acabam virando referência. Ela compartilha uma vaga de estágio. Não há professores que compartilham vagas de estágio? Aí o aluno fica como? Vou seguir aquele professor, porque ele sempre tem uma vaga de estágio. Então vou seguir um colega, porque ele sabe um monte de vaga, então vou segui-lo. Então as pessoas vão ganhando destaque na sociedade no que elas compartilham. Então, é claro que se a gente também voltar atrás, essa pessoa é aquela pessoa que gostava de fazer jornal mural. Essa pessoa é aquela pessoa que trazia uma novidade, que contava sobre um filme. Só que hoje tudo isso está potencializado. Potencializado num sentido muito mais macro, né? Porque você compartilha e aí, ao mesmo tempo, você tem celebridades que podem curtir, você tem formadores de opinião que podem curtir. Então, em curto tempo, tudo pode virar uma grande avalanche, né? Ou também, agora, por um outro lado, é a questão do controle. Eu compartilho, mas também há o sistema que vem controlando, a gente pode falar dos algoritmos, né? Que eles controlam a distribuição. Isso é bacana, mas se você não me pagar, eu não vou distribuir. Então a gente está passando por um outro momento da internet, né? Essa internet talvez mais controlada por grandes grupos de mídia. Agora, inegavelmente, compartilhar informação é poder. E o mais interessante é que com a internet, atualmente as pessoas conseguem entrar num mercado que antes era difícil o acesso, por causa da internet mesmo. Por exemplo, antigamente quem queria escrever um livro tinha que conseguir uma vaga, pedir numa produtora para conseguir escrever. E hoje em dia não, você pode colocar nesses sites. E aí as pessoas têm fácil acesso, e aí se o seu livro faz muito sucesso, a sua história, você consegue vender. A mesma coisa. E a mesma coisa acontece com, por exemplo, o Porta dos Fundos, porque os atores eles não tinham espaço na TV aberta, porque o humor deles não era muito bem aceito, aí eles conseguiram na internet se popularizar, e agora eles têm o espaço deles para fazer qualquer tipo de piada, porque o Fábio Porchat no programa dele faz só piada. Outro dia o Gregório, eu tava com ele, os dois falando de política e tal, então
abre espaço, né? E para as como você pessoas. falou do mercado de produção editorial, antigamente era algo muito hierárquico. Para você conseguir publicar um livro, tinha que enviar um primeiro capítulo para uma editora e hoje em dia eles nascem na internet. Um exemplo muito interessante é o 50 Tons de Cinza, né? Que nasceu de uma fanfic da saga Crepúsculo e ele conseguiu sair da internet e ir para o mainstream, virar uma obra midiática, uma obra popular. E é até um pouco contraditório, né? Uma coisa que saiu da internet, voltar a uma etapa, né? Exatamente. E assim, inegavelmente, pensar esse fenômeno das comunidades de fãs, né, produzindo conteúdo é incrível, porque é a chance das pessoas se apropriarem do conteúdo e remixarem a história, né? Então, quando, por exemplo, você vê uma rede social literária chamada Wattpad, né, que é canadense e que vem chegando assim aos poucos para ganhar espaço aqui no Brasil. Há autores que já têm livros publicados porque foram identificados lá no Wattpad, né? Então, assim, lembrando dessa fala que a Caroline falou de Jenkins, a gente está vendo acontecer realmente uma comunicação entre várias plataformas, né? É uma convergência das mídias, porque você tem aquele indivíduo que nasce lá no Wattpad, que é online, depois a editora percebe que ele é um ótimo escritor, convida ele para que ele publique impresso, e aí, quer dizer, a gente vem ocupando as diversas mídias, né? Então a gente sabe que o impresso não acaba, ele se renova, né? E aí a gente também lembra de Lúcia Santaella, né? Quando uma mídia nova surge, ela não apaga a anterior, elas se adaptam, né? Elas vão criando novos mecanismos. E professor, só para a gente finalizar a reflexão de hoje, qual você acha que é o futuro da indústria cultural a partir de agora? Olha, é uma pergunta muito delicada, mas assim, há necessidade de repensar toda a indústria cultural, há necessidade de repensar todo o papel da grande mídia, porque ela precisa perceber que o indivíduo, ele está produzindo conteúdo e que a gente também entra numa nova fase, o conteúdo de relevância, né? Um conteúdo agradável, um conteúdo que ensina. Então vem aí a educação à distância, vem aí o acesso livre ao conhecimento, né? Vem a internet tocar bem fundo no papel da educação, porque ela chegou na medicina, ela chegou em diversas outras áreas, mas na educação ela vem revolucionar, né? Então vem revolucionar também o entretenimento, porque se o cinema controlava e queria cobrar o ingresso na entrada, hoje as pessoas consomem gratuitamente na internet. Então isso movimenta tudo. Então a indústria cultural hoje, ela está em outro contexto. Então é preciso repensar novos roteiristas, é preciso repensar novas formas de distribuição. Todo esse contexto é de um novo mundo, né? E as grandes emissoras têm que repensar também tudo, né? Porque a Globo, por exemplo, ela até outro dia não tinha conteúdo digital quase. No YouTube não podia liberar os programas. Agora eles estão com a plataforma e estão realmente investindo muito. Mas tem que repensar, porque senão vai ficar para trás. Exatamente. E aí existem muitas reflexões, né? As pessoas são mídia hoje. E aí é preciso realmente repensar. Verdade, gente. É assim que a gente termina o podcast de hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço. Professor Márcio. E até a próxima, gente. Boa noite. Até a próxima. Boa noite.